Boa tarde a todos. Tudo bem? Não vejo nada, mas acho que tem pessoas na minha frente, provavelmente. Vamos lá. Tentar na próxima meia horinha falar um pouquinho sobre a nossa jornada de transformação e como que a gente tem enfrentado esses desafios tão complexos no mundo de tecnologia que a gente vive hoje. Eu acho que mudou muito o jeito que a gente pensa a tecnologia, o jeito que a gente pensa negócios. E essa mudança ela é constante. Mais do que isso, ela é cada vez mais rápida. E é isso que eu queria dividir um pouco com vocês, muito sobre esse mindset. Como é que a gente aprendeu a pensar o mundo nos últimos 10 anos e como é que a gente está olhando esse mundo para frente. Então, falando um pouquinho do que a gente chama de tecnologia e inovação na nova era da experiência, né? O que significa isso? Em primeiro lugar, quando a gente olha para o Itaú, a gente tem mais de 100 anos de história, e é uma história muito direcionada por essa ambição de querer mudar, por essa ambição de se questionar, por uma ambição onde a gente procura se reinventar o tempo todo. Eu já tenho algum tempo de banco, 32 anos para ser preciso, eu digo que eu entrei no banco com 7 anos, e eu sempre vivi essa cultura, né? Sempre vivi uma cultura muito de, e aí, qual o próximo passo? E aí, legal que a gente fez um negócio bom, mas como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai adaptar? Como é que a gente vai inovar? E eu acho que isso se adaptou bem à mudança que o mundo viveu. E essa mudança que o mundo viveu é uma mudança muito forte em torno das pessoas. E eu acho que eu até queria fazer uma pausa e falar mais devagar neste ponto, porque para mim esse slide é o grande ponto central da nossa conversa aqui hoje. Porque, de fato, quando a gente para observar a mudança que aconteceu no mundo nos últimos 30 anos, ela tem a ver com pessoas pensando como entregar melhores produtos e serviços. Pessoas pensando como entregar melhores experiências. E a gente vive isso no nosso dia a dia. A gente, sem perceber, se adapta constantemente de forma cada vez mais rápida. A gente mudou a forma pela qual a gente se comunica com as pessoas. 30 anos atrás, a gente ligava em linha fixa e deixava recado em secretária eletrônica. Depois a gente passou a ligar em telefones celulares, para quem tinha aqueles tijolos Nokia ou Motorola, que a gente deixava recado ainda na caixa postal, quando as pessoas não atendiam, mas as pessoas estavam com o telefone 24 horas na mão. Depois a gente passou a falar por mensagem de texto, hoje todo mundo fala por WhatsApp, e cada vez com mais controle. A gente sabe quando a gente entregou a mensagem, a gente sabe a última vez que a pessoa estava logada, a gente sabe quando ela leu, agora a gente manda áudio e dá para transformar o áudio em texto, tudo buscando imediatismo, tudo buscando entregar uma certa ansiedade que a gente tem hoje de resolver as nossas experiências, problemas, vontades, necessidades de uma forma cada vez mais imediata. E isso é super central quando a gente pensa na tecnologia. Ricardo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que se a gente não preparar a tecnologia para essa velocidade absurda, provavelmente a gente não vai entregar para o nosso negócio uma capacidade de competir tão boa quanto as melhores pessoas estão fazendo no mundo. Como o exemplo do WhatsApp, tem vários outros. A gente assistia filme em cinema, ou alugava fita numa locadora, me entreguei. Ou DVD numa locadora. Né? E estava tudo bem a gente viver assim. E a gente saía correndo do trabalho na sexta-feira para pegar o melhor filme antes que alguém chegasse antes da gente e alugasse os 20 filmes legais que tinham do lançamento atual. E aí ou você não assistia filme ou você assistia Rambo, basicamente, no final da sexta-feira. E agora, né, já faz mais de 20 anos, a gente assiste o filme que a gente quer, na hora que a gente quer, by the way, com recomendações pra gente o tempo todo, on demand. E se a Netflix, ou seja quem for, a Disney Plus ou qualquer outro, não funciona, a gente já sai xingando. Né? Eu adoro o exemplo que aqui, quem nunca xingou o Waze, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Só que a gente não lembra, na hora de xingar o Waze, de que a gente não tinha o Waze, e que a gente se arriscava no trânsito sem saber o horário que você ia chegar do outro lado. Mas quando engarrafa tudo e o Waze começa a errar e contar horário a mais, você fala, dá para alguém atualizar esse algoritmo, por favor, né? A gente fica xingando, eu mesmo xinguei hoje, inclusive, acho que todos nós xingamos hoje, inclusive, né? Mas, enfim, é a nossa cabeça, cada vez mais imediatista. Tá bom, para que serve esse monte de historinha? Vamos traduzir isso para a nossa indústria?
Vamos traduzir isso para o serviço bancário? Quando a gente vai comprar alguma coisa na loja e dá compra negada, e aí a gente liga numa central telefônica e a central fala, vamos estar avaliando, daqui 5 dias a gente retorna. Você fala, meu Deus, eu estou no shopping, quero comprar esse produto agora. Isso não fala com essa realidade que eu estou descrevendo. Nós mudamos como consumidores. Nós mudamos nas nossas relações pessoais. Isso faz com que necessariamente as nossas empresas precisem mudar para entregar essa expectativa que as pessoas têm. Porque da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a nossa expectativa é de velocidade. A nossa expectativa é de atingir essa ansiedade por resolver as coisas de forma imediata. E a adaptação das empresas grandes, que possuem legado, que possuem processos robustos, que possuem processos que foram desenhados décadas atrás, que têm dezenas de milhares de profissionais, esse desafio é gigantesco, porque requer de fato uma adaptação não trivial dessas organizações. Quando a gente enxergou isso no Itaú, a gente resolveu então investir nessa transformação, mantendo o cliente no centro das decisões. E a gente percebeu que para fazer essa transformação, a gente precisava mexer em várias alavancas. E a história não é do jeito que eu conto aqui, né? Onde a gente simplesmente diz, ah, tá bom, a gente percebeu 5 alavancas e trabalhou nelas. A gente foi lá e foi descobrindo isso ao longo dos últimos 10, 15 anos. A gente percebeu que tinha uma oportunidade, e mais outra, e mais outra, e mais outra. Tudo com o raciocínio de como é que eu decido as minhas coisas de forma rápida. Como é que eu trago velocidade para a percepção do que o cliente precisa e a partir daí para a construção de soluções para esses clientes da forma mais rápida possível. Através de métodos interativos, através de uso de discovery, através de escalar soluções que de fato atendam à velocidade que as pessoas esperam. Quando a gente olhou para isso, a gente hoje conta essa história, né, e a gente percebeu que esses 5 pilares eram importantes. Talvez a gente perceba outras coisas no futuro, mas a gente percebeu que método de trabalho era fundamental. Quando a gente trabalhava com áreas isoladas, né, as velhas e boas áreas de negócio e áreas de tecnologia, onde alguém especifica alguma coisa para alguém construir alguma outra coisa, a gente nem sabia por que a gente estava construindo aquilo. Alguém tinha pedido e a gente fazia. E se dava errado, deu errado. Eu nem sei o que ia dar errado. Eu entreguei o que me pediram. Isso não existe no mundo de hoje. Hoje a gente está sentado junto, trabalhando para entregar um objetivo da forma mais rápida possível. Né? Existem um monte de palavras bonitas por trás, de agilidade, de Scrum, chame como quiser, métodos mais modernos hoje usando AI. A verdade é que a gente busca velocidade. E se a gente não tiver integrado com todos os profissionais que precisam entregar valor, a gente vai ser lento by design. Então, método é fundamental. E aqui se envolve cultura, se envolve mentalidade das pessoas, se envolve, de fato, como que a gente pensa os mesmos objetivos. Objetivos únicos para as pessoas. E isso é uma mudança cultural gigantesca. Dizer para profissionais de tecnologia que estão acostumados a entregar projeto, que agora ele é responsável pelo resultado do banco, mas espera aí, eu nunca trabalhei com o resultado do banco, agora você trabalha. É uma quebra de paradigma gigantesca para essas pessoas. E tem N exemplos nessa direção que a gente pode ficar falando durante horas aqui. A mudança tecnológica, obviamente, ela é fundamental. Né? Grandes empresas como o Itaú montaram plataformas legadas ao longo de décadas. E essas plataformas nunca, ou muito pouco, se preocuparam se elas estavam perdendo performance, perdendo velocidade ao longo do tempo. A gente sempre geriu nossas plataformas com o próximo projeto. O próximo projeto é importantíssimo, a data tem que ser no mês que vem, entrega logo. E a gente até abria mão de teste, a gente abria mão de algumas features em nome de entregar na data. Quiçá arquitetura. Não sei nas empresas de vocês, mas no Itaú, cara, a gente olhava a arquitetura, mentira. Olhava, tentava olhar. Tinha alguns heróis que tentavam olhar. Claudinha tá rindo, né? Tinha alguns heróis que tentavam olhar. Mas, de fato, o que todo mundo estava construindo era projeto para entregar, projeto para entregar. Se der, a gente olha a tal da arquitetura. E isso é inimigo de velocidade. Se a gente não tiver uma arquitetura padronizada, com componentes reutilizáveis, a gente vai ficar lento e mais lento e mais lento ao longo do tempo. Preservar a integridade da plataforma, garantir a evolução da velocidade é primordial para você se manter competitivo.
Bom, a gente teve que arrumar a casa. Depois de praticamente 50 anos de plataforma sendo construída com esse mindset, reconstruir a plataforma na tecnologia moderna vigente, no caso, microserviços rodando em cloud, com arquitetura orientada a eventos, requer um esforço não trivial. A gente, no caso do Itaú, está fazendo isso há 10 anos quase. Né? Ou vamos fazer isso durante 10 anos em escala. A gente começou experimentando um pouco antes, mas em grandes volumes ano a ano, a gente vai passar 10 anos modernizando nossa plataforma. E não é um projeto de 10 anos, é um mindset. Tudo o que a gente faz na tecnologia vigente moderna. Né? Então, existe plataformas em que a gente saiu de um legado rodando em mainframe ou distribuído, não importa, e reescreveu em microserviços em cloud, que a gente já está reescrevendo utilizando AI, por exemplo, ou qualquer outra tecnologia mais moderna. Porque toda vez que a gente constrói algo, este mindset de eu estou moderno, eu estou competitivo, precisa vir para a mesa. Não é mais um projeto, é uma gestão de plataforma entregando objetivos. Parece igual, mas é completamente diferente. Então é mandatório que a sua plataforma tecnológica te traga competitividade. Dados e AI é muito óbvio, mas enfim, precisa ser dito. A gente precisa ter as informações para tomar decisão, e, obviamente, o uso de inteligência artificial com base em informações é mandatório para a competitividade de hoje. Eu vou falar um pouquinho mais sobre AI na frente. Mas, de fato, se a gente não organizar os dados dentro de casa, fica muito difícil tomar as decisões corretas. Em relação a crédito, a risco, em relação ao comportamento das pessoas. Entender o que as pessoas esperam e entender se as soluções que a gente montou entregam aquilo que elas precisam, só com dados que a gente descobre. Ou então a gente vai fazer manual com baixa escala e a gente vai errar. E organizar dados, talvez, na minha opinião, é mais complexo do que modernizar a plataforma. Porque além de modernizar, você precisa envolver toda a organização na priorização de quais dados são necessários para a tomada de decisão, sendo que as pessoas ainda estão trabalhando de um jeito tradicional, onde não necessariamente elas precisam daqueles dados, ou elas não sabem que elas precisam daqueles dados. Então, diferente de um projeto de modernização, onde você requer um rigor e um conhecimento tecnológico e uma disciplina de execução, e, obviamente, um alinhamento com o resto da organização sobre a necessidade de investimentos, a modernização de dados requer tudo isso e um envolvimento e um protagonismo de praticamente toda a organização. O nível de complexidade, na minha opinião, é maior. E, por fim, duas disciplinas que, em tecnologia, não são necessariamente nativas, mas que, na minha opinião, se integram perfeitamente a essa visão de centralidade de cliente, né? Que é uma palavra bastante desgastada, eu evito falar, mas é sobre isso que a gente está falando. Sobre colocar o cliente, de fato, como primordial, como central em todas as decisões. Se a gente não tiver a capacidade de entender esse cliente e de criar soluções onde o uso se torna atrativo, intuitivo, a gente vai perder a capacidade de atrair essas pessoas. E, por fim, a capacidade de construir produtos. Produtos digitais, não produtos financeiros. Não produtos que sejam simplesmente cartão de crédito, ou investimento, ou conta corrente, mas a gente está falando da construção de soluções, de jornadas completas, do jeito que as pessoas pensam. Ninguém paga conta sem tirar o dinheiro de algum lugar. Seja esse dinheiro um cash-in, um resgate de investimento, ou um dinheiro que está na conta corrente. A jornada não se restringe ao pagamento. A jornada envolve a obtenção do dinheiro para o pagamento. Praticamente nenhum banco integra essas duas jornadas. Você precisa ir no seu investimento, resgatar o dinheiro, ir no seu pagamento e realizar o pagamento do boleto. Mas o cliente não pensa assim. Se a gente pensa um produto integrado onde simplesmente você aperta um botão e você paga aquele boleto desinvestindo do lugar mais óbvio que você perde menos rentabilidade, essa é a jornada que interessa às pessoas. Então, um exemplo super simples, mas que de fato traduz o que as pessoas pensam. Só que a gente, ao longo dos anos, montou as nossas jornadas com o que a gente, que trabalha dentro do banco, pensa. A gente precisa inverter esse mindset, né? Então, é sobre isso, como é que a gente constrói produtos que os clientes precisam. Né? E eles não vão contar isso para a gente é que, com disciplina e método, precisa descobrir de fato o que eles precisam. A gente organiza essas informações, isso está em todos os balanços do banco, nesse quadrinho que a gente julga super importante. É a mesma informação, mas para a gente a integração dessas frentes é que coloca o cliente no centro e gera valor. E eu trago alguns resultados aqui do que a gente fez. A gente começou a escalar essa transformação
em 2018, embora a gente tenha começado os primeiros experimentos em conversas lá em 2012, mas a gente conseguiu diminuir em quase 100% incidentes de alto impacto. A gente aumentou em 22 vezes, 2.100% praticamente, o volume de implantações que a gente tem. Ou seja, a gente está entregando mais de 20 vezes mais valor para o cliente do que a gente entregava em 2018. Tudo com base em velocidade, tudo com base na mudança dos pilares que eu falei. E a gente hoje, com padronização tecnológica, com uso de cloud em escala e reuso, a nossa transação hoje custa quase metade do que ela custava em 2018. O custo unitário da transação, obviamente, o volume sempre cresce, porque a gente gera muita solução tecnológica, tem mais adoção. No caso do Itaú, é um banco em crescimento. Então, o custo total aumenta, mas o custo unitário reduz por causa desse trabalho, por causa, de fato, deste foco em plataforma e em arquitetura. Tá? E alguns resultados disso que eu trago para vocês, tentando passar aqui de uma forma bastante objetiva, que a gente conseguiu construir, de fato, ao longo desses anos, depois de investir já muito dessa transformação. A gente considera que a gente está em torno de 70% dessa jornada, quando a gente olha toda essa transformação, tecnológica principalmente. A gente foi capaz de lançar uma plataforma que a gente chama de Inteligência Itaú, que é uma plataforma baseada em AI generativa, legal, nenhuma novidade, só que a gente disponibiliza a plataforma para clientes, controlando a alucinação. E a gente fez isso através da construção de algoritmos, onde a gente desenvolveu algoritmos de controle de guardrails, usando machine learning e a própria tecnologia de GenAI, para produzir soluções de GenAI que conversem com o cliente. Um exemplo disso que a gente está entregando é conversas por WhatsApp, por exemplo, através de GenAI. Vou falar um pouquinho disso, tá? Mas são soluções otimizadas, instantâneas, né? Ou seja, rodam online, detalhadas com insights sobre gastos e análise de hábitos de clientes e maximizadas os benefícios dos apps, nos nossos apps e em lojas parceiras. E extremamente disponível, ou seja, a gente hoje disponibiliza soluções de investimento através dessa tecnologia, que eu também vou dar um pouco desses exemplos, tá? Um outro exemplo que a gente traz é da integração de toda a experiência através de um único aplicativo. De novo, né, uma coisa bastante óbvia, o cliente do Itaú se relacionar através de um único aplicativo. Só que o Itaú, ao longo dos anos, construiu uma série de produtos e serviços que eram, a gente chama de monoliners. A gente tinha um business grande de cartão de crédito, ainda tem, onde o relacionamento com esses clientes era através de cartão de crédito e ponto, mas nenhum outro produto. E a gente tinha isso para diversos produtos dentro do banco. Para financiamento de veículos, para crédito imobiliário e uma série de outros, previdência, etc. Então, imagina que você não é um cliente Itaú, você compra um carro na concessionária e compra através de um financiamento do Itaú e você precisa de um boleto, de uma segunda via de boleto. Só que você não é cliente Itaú. 5 anos atrás, o que você fazia? Você tinha que procurar na internet como emitir um segundo boleto ou então voltar na concessionária, não na agência, para pedir uma segunda via de boleto. O que a gente fez foi pegar todas estas plataformas, para quem é de tecnologia sabe a complexidade disso, todas essas plataformas de relacionamento e tombar todas para um mesmo aplicativo, através de um single sign-on, através de um login por CPF, uma identificação por CPF. E a partir daí, o aplicativo se transforma de acordo com a sua relação que você tem no banco, podendo vender produtos e serviços disponíveis na prateleira. Então, se você é um cliente de cartão de crédito, você entra no mesmo aplicativo que você entra se você tem uma conta corrente, e você pode abrir a conta corrente, inclusive, a partir daquele aplicativo, caso assim você queira. Então, a gente, ao integrar 100% da base de clientes dentro de um único aplicativo, a gente começa a entender melhor o comportamento das pessoas e começa a também oferecer produtos e serviços com mais qualidade. Tá? De novo, simples de falar, até óbvio de construir, muito complexo de se fazer numa plataforma legada do tamanho da do Itaú. Tá? Esse é o exemplo que eu mencionei para vocês. Hoje a gente disponibiliza Pix no WhatsApp através de GenAI. Obviamente, é um case que vem através de 3/4 da população usam Pix, quase a população toda usa o WhatsApp hoje, e a gente já está experimentando com algumas dezenas de milhares de clientes utilizar a GenAI para fazer Pix no WhatsApp. É um exemplo, a gente está colocando outras funções, mas a gente está investindo bastante nessa plataforma nossa de AI generativa. De novo,
tomando um risco de construir uma solução customer-facing, onde a tecnologia ainda está evoluindo, mas com muito investimento em conhecimento, com muito investimento em engenharia, para garantir que a experiência seja controlada, para garantir que a tecnologia não vá alucinar acima do que uma relação humana natural alucinaria, e a gente conseguiu chegar nesse patamar e está bastante confiante com os testes e com as evoluções que a gente tem feito. E se tudo der certo, a gente escala isso para toda a base de clientes aí num futuro próximo. Tá? A mesma coisa, vocês devem ter visto essa semana, a gente lançou o que a gente chama de um especialista de investimento, baseado em inteligência artificial generativa. Ele possui experiência hiperpersonalizada e, de fato, você pode receber recomendações através de AI. Então, o motorzinho de AI analisa o seu mix de investimento, olha o seu retorno e recomenda investimentos diferentes para aumentar o seu retorno. Né? No exemplo, Fernando, você tem uma rentabilidade projetada de 12,25, seu perfil tem um potencial de 14,10, é indicado você aumentar a concentração de renda fixa ativa de 8 para 30 e iniciar aplicações em multimercados. É o tipo de exemplo que esse motorzinho está dando na interação com as pessoas. Né? Então, a gente também começou esse piloto, né? A gente deve escalar isso ao longo dos próximos meses, mas também tem funcionado a contento. É bastante complexo, obviamente, construir algo para investimentos, para quem trabalha com isso. A amplitude de produtos na prateleira de investimentos é muito complexa. A gente começou simples, com os produtos mais simples, mas que já atende um segmento importante de clientes do banco. E, de novo, o que a gente diz aqui é a inteligência artificial, onde está hoje, requer investimento, requer foco, requer agressividade de conhecimento. A gente não pode ficar parado esperando acontecer alguma coisa, porque o potencial disruptivo dessa tecnologia é realmente muito grande. A gente explora um pouquinho mais sobre isso. Vou falar um pouco, chovendo molhado, que todo mundo conhece, mas devido à importância do assunto, a gente quis trazer. A velocidade de evolução dessa tecnologia sempre foi um desafio, né? Mas a gente vê esse crescimento acontecendo de um jeito muito forte. Quando a gente olha, principalmente a partir do lançamento do GPT 3.5, uma potência muito grande na capacidade de interação dessa tecnologia com as pessoas, e a evolução recente, né? A gente trouxe o exemplo da OpenAI, mas poderia estar falando aqui de Gemini, que hoje está mais ou menos no mesmo nível da OpenAI praticamente, ou tantas outras boas como Claude da Anthropic ou qualquer outra solução, mas a gente vê uma velocidade de evolução, de reasoning, de tomada de decisão realmente incrível nessa tecnologia, e a evolução é semanal. A gente tem, de novo, né, para quem é da área, está vendo isso, e o que a gente consegue enxergar de futuro muda o tempo todo. Sem disciplina e foco, sem a gente desenhar o que a gente entende que é esse futuro e começar a executar, e ao mesmo tempo ter a honestidade intelectual de falar, mudou. Os caras lançaram algo que não estava no nosso radar, adapta o futuro, reconstrói, vamos fazer de novo. Ter essa disciplina e esse foco, com talento, com investimento em conhecimento, é mandatório nessa transformação que a gente vive hoje. A transformação que eu narrei para vocês na primeira metade dessa conversa, ela levou década para acontecer. Essa aqui está levando poucos anos. E a gente está vendo coisas acontecendo em semanas. Então, sem esse músculo da transformação constante, a gente não consegue chegar lá, a gente não vai conseguir se adaptar para o que está vindo pela frente em inteligência artificial. E vamos lembrar que está todo mundo ainda escondidinho, né? Está todo mundo trabalhando e entendendo o potencial disso, ainda com pouca solução em escala, né? Pouca solução na mão de cliente. Isso deve mudar rápido se a tecnologia continuar evoluindo como está evoluindo, principalmente porque os modelos começam a ser desenvolvidos pela própria inteligência artificial, né? Então, hoje, cerca de 30% da evolução dos modelos já são feitos pela própria AI. E quando isso começar a escalar, a velocidade é exponencial dessa evolução e vai ficar difícil acompanhar a velocidade do que construir, né? Então, sem um mindset cultural adequado, fica muito difícil a gente conseguir evoluir e acompanhar isso, tá? Então, a gente precisa estar atento a essas evoluções e, na medida em que isso pode beneficiar tanto clientes quanto o negócio, né? A gente procura trabalhar sempre nessa fronteira conjunta. O que é bom para o cliente tem que ser bom para o negócio. Não existe algo que é bom para o negócio que não é bom para o cliente, porque senão a gente não acredita que é uma solução sustentável. Então, trabalhando nessa fronteira, a gente entende que é fundamental a gente explorar essa nova tecnologia e entender onde ela agrega valor. Quis trazer aqui algo muito importante, que é
a palavra da moda é agentes AI, né, no último mês. Todo mundo falando de agentic AI, etc. Lembrando que a gente precisa sempre fugir do hype, porque tem muita coisa que não é agente, que é simplesmente alguém colocando um prompt e chama aquilo de agente. Né? O agente requer treinamento de modelos com informações novas, de fato, para que ele se especialize em alguma coisa. Isso é um agente de AI, de fato, especializado. E é muito poderoso, porque eles podem trabalhar entre eles e você pode ter visões e opiniões de agentes diferentes, com viés diferentes, porque eles foram treinados de forma diferente. E isso identifica um pouco a característica humana. Quando você está falando de investimentos, tem gente mais agressiva, gente mais conservadora. Você pode montar um agente mais agressivo, um agente mais conservador. Né? E fazer eles trabalharem em conjunto, inclusive, se assim você desejar. Né? Então, explorar esses conceitos é fundamental. De novo, é um exemplo que vai ficar velho, talvez daqui 1 ou 2 meses, mas é o que está valendo hoje e a gente precisa estar sempre conhecendo o que está acontecendo hoje. Tá? Muito importante, tecnologias emergentes também representam risco. Então não dá para empresas consolidadas como as nossas trabalharem simplesmente naquilo que é novidade sem controlar esse risco. Né? Então, para que a gente pudesse lançar as soluções que eu descrevi aqui, a gente investiu muito em construção de guardrails e em gestão de risco. Né? A gente não coloca nada na mão do cliente que a gente não tenha muita consciência do risco, do controle do risco que está sendo colocado na experiência das pessoas. Porque a gente está colocando o dinheiro das pessoas em risco, a gente tem uma responsabilidade sobre a nossa marca, sobre a nossa reputação, e a construção dessa gestão desse risco, ela talvez seja mais complexa do que a construção da solução de AI propriamente dita. Então, requer o investimento em Red Teams, que a gente chama, que são times que estão o tempo todo atacando essa solução, né, e garantindo que ela seja resiliente, de que ela entregue as respostas certas. E aqui a gente não está falando só sobre a resposta do produto em si que está sendo construído, mas lembrando por trás que existe um LLM completo, né? Um modelo completo que pode responder sobre qualquer coisa. E as pessoas manipulam esse modelo para conversar sobre outras coisas e fazer ele falar coisas erradas. Né? Então, perdão, a construção desses guardrails é fundamental para que a gente consiga, de fato, ter algo que converse como o Itaú conversa. Né? E isso, de novo, requer muito investimento. A gente provavelmente investiu 70% do nosso esforço no controle e 30% do esforço na geração do valor desses pilotos que eu narrei. Tá? Então, é fundamental que isso seja desenvolvido. Tá bom? E, por fim, essa evolução, como eu disse, precisa ser constante. A tecnologia que atende as pessoas, ela evolui muito rápido e vai continuar evoluindo cada vez mais rápido. As pessoas cada vez mais vão se tornar mais especialistas nessa tecnologia. Todo mundo usa ChatGPT. A gente viu, todos vocês devem ter visto, a velocidade pela qual as pessoas começaram a usar a solução. Então a gente precisa entender que os nossos clientes têm outro mindset, outra expectativa e outra cabeça. Tem uma velocidade de conhecimento de adoção tecnológica completamente diferente do que a gente está acostumado. As gerações mais novas, muitas vezes são capazes de produzir soluções, utilizando AI, iguais ou melhores do que nós profissionais da área produzimos. Como é que a gente vai lidar com isso no futuro? Como é que a gente vai garantir que a gente evolui na mesma velocidade? Os nossos times vão ser formados por agentes de AI? Em que escala? Como é que a gente vai organizar esses times? Como é que a gente vai continuar trabalhando na velocidade das pessoas, se a velocidade das pessoas vai acelerar muito mais do que acelerou até hoje? Todos esses são desafios interessantíssimos para o futuro e que a gente vai ter que enfrentar sem dúvida nenhuma. E a melhor recomendação que eu posso dar é: a gente precisa se preparar desde já, mas sempre esquecendo, sempre não esquecendo, o cliente tem que ser no centro, a prioridade são as pessoas. Tá bom? Era esse meu recadinho para vocês. Obrigado por ficarem aqui até o final. A gente se fala.